estão associados à insônia, então ansiedade, né? É típico, a pessoa ansiosa, ela vai deitar, aí a hora que ela deita é a hora que tudo vem na cabeça. Aí tudo vem na cabeça, o dia e o dia de amanhã, o que ela vai fazer. Ou pessoas que estão com depressão, algo do tipo. E a gente vê que a questão do sono é uma questão muito... até grave, né, Ju, se for a gente falar, porque... é aquela questão da pessoa tomar o remédio do fulano, do ciclano. Ah, meu primo falou que isso aqui é bom, então eu vou tomar. Ah, é onde vem o Zolpidem, é onde vem o Rivotril, é onde vem o diazepam. E aí só vai buscar o médico a hora que o negócio tá bem bagunçado mesmo. Então, assim, tem os transtornos específicos do sono. Então, transtornos relacionados à parte respiratória, né? Que o paciente tem obstrução ali, não consegue apneia, dormir. Só que é apneia obstrutiva e tudo mais. Mas isso é a minoria do que a gente vê na clínica. Então, se a gente for fazer polissonografia, né? Que é o exame que avalia o sono de todos os pacientes que falam que não dormem bem... a grande maioria é normal. A grande maioria é normal. Porque o que acontece é que as pessoas desaprenderam a dormir certo. Então, o que a gente vê, lógico que assim, no transtorno bipolar, a pessoa... demora mais pra dormir, porque, né, tá muito ativado. Na ansiedade tem essa insônia inicial. Na depressão tem insônia terminal. No TDAH tem um atraso da primeira fase do sono. Então, tem, lógico, transtornos que alteram o sono. Mas o que a gente vê, né, que o Bruno tá comentando, é esse erro, do mesmo jeito que a gente falou do erro alimentar, do erro da higiene do sono. As pessoas não estão cuidando do sono. E uma das coisas... excesso de tela. Excesso de tela. Então, uma das coisas que eu falo bastante, assim, pras mães, né, principalmente, é que quando a gente é bebê, as mães preparam a gente pra dormir, né? Então, quando você tem um filho ali. Então, dá o banho mais quentinho, já meio que apaga a luz. Já dá mamadeira. Já dá mamadeira, né? Já não dá tanta comida, dá às vezes mais leve, ou dá menor quantidade da mamadeira, coloca uma roupinha confortável, coloca o ar no quarto numa temperatura agradável. Então, a gente tem isso quando a gente é bebê. A mãe põe a gente pra dormir e a gente cuida do nosso sono. Só que hoje a gente não cuida. Então, a pessoa, às vezes, ela para de trabalhar, ela desliga o computador 9h30, aí ela janta respondendo o WhatsApp, aí ela vai dormir ouvindo, vai tomar banho ouvindo um podcast, aí ela deita com a TV ligada numa série lá de tiro e ela quer dormir imediatamente. E aí que vem a solução mágica, igual a gente falou do Ozempic como uma solução mágica, como um atalho, e vem a solução mágica do Rivotril e do Zolpidem, que virou uma epidemia, porque assim, o Zolpidem, que é um indutor do sono, então ele foi feito para quê? Para insônia inicial. Aquele paciente que deita e fica virando na cama, não consegue dormir. E é uma medicação que dura 4 horas só. Só que age muito rápido. Age muito rápido. A gente pede pro paciente tomar... A gente não, porque eu nem tô prescrevendo mais. Na cama já. Eu nem prescrevo mais. Sério, é rapidão pra pagar assim? Tomar imediatamente antes de dormir. É então, ele que o pessoal usa pro Boa Noite Cinderela, que põe ali na medicação... Não, aí é um outro tipo de droga, mas o Zolpidem, ele é um indutor do sono, um hipnótico, que ele tem um efeito muito rápido, eu acho que não teria outro igual ele no mundo, e tem uma duração curta também de 4 horas. Quando ele foi pensado, né, a gente acredita que foi assim, para insônia inicial, na bula está descrito, essa medicação não deve ser usada por mais do que 30 dias. Eita... Está em bula. Ou seja, pensando no sonho que as pessoas que desenvolveram tinham, era usar essa medicação por 1 mês no máximo, para regular essa insônia inicial, para talvez a pessoa ter o tempo de ajustar os hábitos, a higiene do sono, e depois parar com a medicação. Só que, volta a bater na tecla do 2024, século XXI, as pessoas não veem dessa forma. As pessoas... querem produzir o máximo que podem, elas querem entregar o máximo que podem, são muito cobradas, tem muita coisa para fazer. Então o Zolpidem se tornou o quê? O remedinho para eu poder dormir, independente da hora que eu for deitar, independente do que eu fazer no meu dia a dia. Virou interruptor, né? A pessoa ela quer apagar, né? Geralmente o quê? Interruptor, assim, a pessoa quer apagar. Sim. E aí, qual que é a questão do Zolpidem? Que a gente tá vendo isso muito na prática. Por isso que eu tô falando, nem tô prescrevendo mais. Ele causa tolerância mais rápido do que o próprio Rivotril, né? Que é uma das outras medicações que são problemáticas também. O que é tolerância? Eu tenho que tomar doses mais altas para ter o mesmo efeito inicial. A gente tem tolerância com todas as substâncias, né? Se você com 14 anos, se você bebia cerveja com 14 anos, uma lata você ficava bêbado.
depois de 20 anos bebendo, você não fica bêbado com uma lata. E o Zolpidem, ele causa sua tolerância rápida demais. Então, eu já cheguei a internar paciente com uso de 60 comprimidos dia. Que isso? E aí, já não é uso para dormir mais. A pessoa, ela usa para ela ficar num estado mais dissociado durante o dia. Né, eles falam. A pessoa, ela quer, assim, anestesiar o dia dela. Então, ela tem vários problemas emocionais na vida dela, várias coisas pendentes, e ela não quer sentir. Aí, a pessoa toma o Zolpidem para ela ficar num estado, assim, de desligamento mesmo, afetivo. Uhum. Então, o que a gente tá vendo no Zolpidem é isso, esse uso indevido, esse uso abusivo, as pessoas desvalorizando como se ele fosse menos perigoso que o Rivotril. E aí vem um perigo muito grande. E para isso eu vou até contar a história de uma paciente, inclusive é médica. Tem uma dependência química em relação ao Zolpidem, foi num motel sozinha, fez o uso de vários comprimidos, saiu desse motel, bateu de frente com um carro, né? E a pessoa do outro carro faleceu. Então, a gente não tá falando sobre pessoas tomarem remédio para dormir a mais do que o normal. A gente tá falando de pessoas que se colocam isso e colocam os outros. Porque a pessoa com Zolpidem, ela sai, ela pega o carro. Então, o pessoal chama de sonambulismo. Não é o sonambulismo, mas é como se fosse. Uhum. Vai no posto, compra coisa, faz bolo em casa, manda mensagem pro ex. Tudo isso sem lembrar. Chega no outro dia, olha a cozinha, cara, eu fiz um bolo. Você tá brincando. E eu não lembro. E a pessoa não lembra mesmo. Nossa. Ela tá em... É como se fosse um estado de transe. Sonâmbulo. Falar isso tá em transe. Então, é complicado, porque você pode fazer coisas, vai que você tem algumas desavenças ali que você tá passando... Aí você manda as verdades ali de uma forma que você não deveria. Você perde o controle inibitório. Assim, o Zolpidem, quando você usa ele, por isso que tá em bula, é para ser usado imediatamente antes de deitar. As pessoas usam às vezes para ficar mexendo no celular depois. E disso passou a acontecer muitas coisas que não deveriam acontecer. Sonambulismo, pessoas que tinham alucinações porque usavam o Zolpidem e não dormia. Sabe aquele estado de sono-vigília, onde você tá meio que dormindo, mas tá meio acordado? É como se a pessoa que usa o Zolpidem e não dorme ficasse daquele jeito. Só quando você tá com muito sono dirigindo, e às vezes você fala assim, nossa, caraca, parece que eu dormi, mas não dormi. Né? Sei e demais. aí tem, assim, aí qual que é o perigo? Isso, as pessoas perderam tanto medo do Zolpidem, né? E tomara que as pessoas que assistam tenham medo do Zolpidem. É esse que é o nosso foco, medo do Zolpidem. Que teve até uma trend no TikTok o ano passado, onde as pessoas tomavam, jovens, assim, sem indicação do Zolpidem. Tomavam o Zolpidem e abriam uma live no TikTok pra falar besteira com as pessoas, pra ficarem no estado dissociado como se aquilo fosse engraçado, né? Então, assim, é muito complicado, assim. A gente vê muitas internações por conta do uso do Zolpidem, e uma dificuldade de desmamar impressionante, porque não tem nada, como o Bruno falou, não tem nada mais rápido do que ele. Então tem uma das marcas, né, que chama PATS, que é sublingual, ele faz efeito em 5 minutos. Que você põe debaixo da língua, ele derrete ali na língua. Mais rápida. A absorção é rápida. Então a gente fala em 5 minutos, a pessoa assim, ela dorme assim, apaga. Então, e as pessoas, elas não querem ter o trabalho de dormir. Que a gente tem um período de latência ali pra gente ter o sono de até 20 minutos, que é fisiológico, é normal. Esse é o normal. Então, você pode ficar 20 minutos ali, achando aquela posição máxima, perfeita pra você conseguir dormir. A gente não sente os 20 minutos. Só que a pessoa que toma o Zolpidem, ela desacostuma com esse tempo que a gente demora pra dormir. E aí ela acha que ela tá com insônia. Ela começa a se virar, que não sei o quê, e eu tô com insônia. Então, é bem complicado, assim. Cara, eu tomo uma dosagem maior, igual você me falou, de 60, não tem um risco de morte, de ser letal isso? Se eu tomar 60 comprimidos pra dormir, nunca mais eu acordo. Risco, a pessoa, se ela toma muito tempo, isso aconteceu com essa paciente, por exemplo, que tá internada. Ela tomou muito tempo, né, essas 60 comprimidos de Zolpidem, quando ela ficou no pronto-socorro, que não tinha psiquiatra, né? Tiraram de uma vez, ela convulsionou. Então, quando a gente vai tirar a medicação, a gente tem que pôr medicação pra pessoa não convulsionar. Porque você tira um inibidor do seu cérebro. E o seu cérebro tá acostumado a ficar mais ativo pra dar conta daquela substância que tá inibindo. Entendeu? Entendi. Que é exatamente onde o cara sai andando aí sem condição nenhuma, porque o cérebro tá super estimulado, tentando se manter em atividade. E aí se torna uma droga de abuso mesmo, assim. A gente vê a forma de uso como parece uma droga de abuso. As pessoas passam a entender
jeitos de tomar onde o efeito é mais rápido e mais intenso. Não vou falar aqui pra não ensinar ninguém. É o que você falar, a galera aprende. Opa. Os caras estão testando várias formas. Se eu tomar desse jeito, eu acho que o efeito é mais rápido e mais intenso. A questão da quantidade excessiva, igual a Ju citou, realmente passa a deixar a pessoa num estado de anestesia. Existem alguns estudos também que falam que a partir de certa dosagem, o Zolpidem pode ter um efeito euforizante também. E igual a Ju tem, eu também tenho. Tenho paciente também que usa 30 comprimidos de Zolpidem, recentemente bateu o carro. E a questão é que às vezes o acesso ao Zolpidem é muito fácil. Por isso que vocês viram que saiu uma lei que a partir do mês agora de agosto, o Zolpidem vai ser receituário B, que é um receituário azul, que é o mesmo de Rivotril, diazepam, essas coisas. Para dificultar o acesso. Para dificultar, porque antes era muito fácil. E a gente vê que assim, o comportamento, né, quando a gente fala que esse comportamento é muito de dependência química, né, que o Bruno falou, é que as pessoas, elas são capazes de qualquer coisa para conseguir a medicação. Então, eu atendi recentemente uma aluna de medicina, tá no ciclo básico, ela roubou o carimbo do professor, pegou um receituário do posto em que ela estava, e para ela ter ali, né, a ferramenta para ela se prescrever. Então, e é uma menina, né, super, super certinha, assim, e aí quando você vê esse comportamento, foge do comportamento que é o padrão dela. E aí, porque você ultrapassa a linha ali do certo e errado, né? Porque já é uma atitude, assim, criminosa, se a gente for analisar. Claro. Né? Porque falsa tá usando o carimbo de outra pessoa e tudo mais. Porque não há possibilidade dela ficar sem. Então, ela até ultrapassa daquilo que ela considera ético e moral para conseguir a substância. E por isso mente, né? Então, a gente sabe. Às vezes, o paciente chega mega sedado e fala, eu não tomei nada hoje. A gente sabe que o paciente tá mentindo pra gente. Mas não é o mentindo com maldade, é mentindo porque realmente ele tá tão dependente que ele tem medo que você tire. Ele não consegue se ver mais sem a substância. Sim. Então, é bem problemático. Por quê? Na quinta-feira eu atendi uma paciente dessa, por conta de Zolpidem. Vim aqui porque eu quero tirar meu Zolpidem. Quem passou a medicação para ela foi um neurologista. E no processo de luto. Então, assim, gente, num luto, é esperado que o paciente fique dormindo mal, né? Ela perdeu o esposo, assim, né? É uma das piores perdas que você pode ter, é cônjuge e filhos. Então, assim, era normal que ela ficasse sem dormir. Foi neurologista, aquela coisa, né? Meu amigo, não sei o quê, passou o Zolpidem. 6 meses depois, corta, né? Do luto. 6 meses depois, agora, além de estar num luto complicado, tomando 20 Zolpidem por dia, foi mandada embora. Aí a gente vê essa soma, é um luto, o abuso do Zolpidem, perdeu o emprego, agora problema financeiro. Depressão. Então, cara, é assim... E aí a gente falou mais cedo da dificuldade do profissional da sua área. Sim. Porque como é que você não se sensibiliza com a situação dessa? Você fala assim, mano, o que eu tenho de procedimento é isso, o tratamento é esse. Mas fora a quantidade de erros, né? Até desculpa te interromper, de colegas de outras especialidades que chegam até a gente. Não vou citar especialidades para não causar nenhum tipo de briga aqui, mas a psiquiatria, segundo estudos, é a 5ª especialidade que mais prescreve tipo Zolpidem, diazepam, Rivotril. Tem outras 4 antes da psiquiatria que prescrevem muito mais que a gente, medicações que teoricamente são da nossa área. Então, assim, eu não... apesar, né, a gente... Às vezes falar o óbvio, porque não é óbvio para todo mundo, né? A gente fez medicina, são 6 anos de medicina, a gente formou como médico, depois a gente fez a especialização em psiquiatria, que são 3 anos. Nesse momento que a gente já tá 6 anos, 5 anos longe da medicina, que a gente tá só na psiquiatria, a gente perde o domínio e a gente não se atualiza mais em áreas básicas. Por exemplo, se saiu um antihipertensivo novo, eu não sei... O Bruno também não sabe. Então, eu não passo antihipertensivo pro meu paciente, mesmo que ele vá no consultório, eu afiro a pressão dele, que eu possa aferir, e esteja alta, eu vou falar, olha, você vai no cardiologista ver, porque essa pressão não está normal. Eu identifico aquilo que é doença e encaminho pro médico correto. Mas eu não passo antihipertensivo, porque eu sei que eu não estou atualizado o suficiente para prescrever. Agora, o que acontece com as outras especialidades? É só um remedinho para dormir. Se a pessoa ela tem ansiedade e ela tem um problema para dormir, o especialista é o psiquiatra. Então, esses pacientes deveriam ser encaminhados para o psiquiatra. Só que aí, né, o Bruno que está, vou citar mais ou menos, o cardiologista, o endócrino, o ginecologista, acaba passando antidepressivo, remédio para dormir, para os pacientes que deveriam ser encaminhados para o especialista. E aí acaba que não prescreve as melhores opções, porque eles estão se atualizando na área deles.
né? O cardiologista não vai ficar indo em congresso de psiquiatria, lógico. Então, a gente enfrenta também esse problema de prescrições erradas que vêm de outras áreas da medicina. Será que até a galera da área de medicina enxerga o tratamento, né, psiquiátrico de uma doencinha? Sabe? Isso é só uma insôniazinha. Fácil de resolver, acho que você quer dizer, né? É tipo isso, sabe? Eles não... Dentro da própria área, até porque eles, né? Depende. Tem quem eu acho que não é ver como fácil de resolver, mas eu acho que tem muita pessoa que ou por questão de ego, ou por questão de querer agradar muito o paciente, acaba ultrapassando uma linha ali que sai um pouco fora da alçada e vou tentar, digamos assim. E já tem pessoas que já são mais bem temerosas. Tem várias pessoas que realmente, isso aqui não é da minha área, isso aqui eu não sei prescrever, procuro um psiquiatra. Temos de tudo um pouco, mas eu acho que a pessoa que digamos, tenta, e aí chega para nós o paciente já mexido, digamos assim, não tá bem, pode ser uma questão de ego e pode ser uma questão de tentar agradar a pessoa também. E aí, assim, dentro da nossa prática clínica, a gente vai pedir exames que não são diretamente da nossa área, mas que influenciam no quadro do nosso paciente. Então, a gente pede toda a parte de vitamina, tireoide, função hepática, tudo mais. Mas se eu percebo uma alteração, se for um ferro, uma vitamina, eu posso repor, né? Vitamina D, uma vitamina B12, lógico que eu vou repor como psiquiatra. Agora, se tem uma alteração na tireoide, por exemplo, eu tenho que encaminhar, mesmo que eu pense assim, provavelmente o endócrino vai passar um Puran, né? Um hormônio. Mesmo que eu saiba a conduta mais ou menos, eu não quero acompanhar esse paciente, porque esse paciente não pode ser só meu. Se ele tem um problema na tireoide, eu não sei palpar a tireoide. Não sei. Eu não sei analisar o ultrassom da tireoide. Então, eu preciso encaminhar... Então, isso a gente chama da parte mais de perícia médica mesmo, né? Da gente saber aquilo que me cabe e aquilo que não me cabe. Então, a minha limitação é essa. Eu sei que você tem alguma coisa na tireoide. Vai lá no endócrino, eu posso encaminhar, mando um laudo, tudo mais. Vê essa parte da endócrino, depois você volta aqui. Porque às vezes sua depressão é um hipotireoidismo, não é uma depressão. Então, a gente tem que saber, né? Então, aquela coisa de cada macaco no seu galho, assim, né? A gente saber aquilo que nos cabe. Porque dentro da nossa própria especialidade, a gente já tem limitações. Eu, por exemplo, pacientes neurológicos, né, que chegam, às vezes, né, com quadro de uma demência precoce. Então, tá na faixa etária que eu atendo até os 60 anos, mas tem uma demência precoce ali, um Alzheimer de início precoce. Eu encaminho pro neurologista. Eu não atendo demência. Porque não é uma área que eu sigo acompanhando. Eu aprendi na residência, estudei e tudo mais, mas eu não continuo estudando demências. Não é uma área que eu gosto de estudar. Por isso, eu prefiro estudar coisas do neurodesenvolvimento, eu gosto dessa parte de infância e adolescência. Sai do seu nicho, né? Sai do meu nicho. Então, eu encaminho, olha, tem esse, foram meus professores, são excelentes, pode marcar lá. Então, a gente tem que ter isso. Só que, às vezes, as pessoas falar isso parece que é uma coisa assim, nossa, mas como assim, você é psiquiatra e não sabe demência? Não estudo. Não, você sabe. Eu sei, mas eu sei o básico. Mas eu não atuo. Isso é quadro com semelhança dessa situação. Vamos lá num cara que sabe profundamente. Se todos os médicos fossem cara, assim, né? Hoje a gente vê que uma das maiores causas de morte aí é erro médico, É imperícia, né? Acontece pra caramba, né? Mas isso é difícil o médico conseguir falar por conta dessa questão de ego mesmo. Como se a gente tivesse que dominar tudo sobre tudo. Fala, olha, não sei. Isso eu não trato. Vai pra essa pessoa. Mas aí é aquela questão. Eu sei quem consegue. Que aí você já direciona ali certo. Você não vai ficar pingando em vários médicos. Na hora que você tava falando assim, eu sei quem consegue. Você falou assim, pô, da psiquiatria é mais simples, que a gente não precisa, por exemplo, de um aparelho tão sofisticado para fazer. A gente precisa, teoricamente, de uma mesa, de um papel, alguma coisa assim. Eu tava pensando, falei assim, não é só sobre o papel e a caneta. Eu acho que um dos mais caros é o equipamento que você usa, porque é o conhecimento, cara. E pra você buscar conhecimento, mano, isso é difícil. Não é só o conhecimento, é o material psíquico, né? Entendeu? Tipo assim, o seu computador, ele tem que ser o mais foda que existe. Você já ouviu falar que lá nos Estados Unidos hoje a preocupação hoje é essa, assim, o pessoal tá se viciando na indústria farmacológica por conta... O pessoal não tá usando mais drogas ilícitas. É só fármaco lá, o pessoal tá viciado em Aderal, né? Que é a Ritalina deles, que eles são viciados, que eles conseguem acesso super fácil. Tráfico de drogas não é uma preocupação. O fentanil, né? O
fentanil, a codeína, oxicodona. Lá eles têm muito vício em opioides, tem muito vício em estimulantes, como Adderall. Seriam os derivados da morfina no Brasil, só que lá eles têm outros tipos. Né? Eu acho que em algum momento vai começar a rolar isso aqui no Brasil também, assim, sabe? Eu vi um cara... O cara parou com a cocaína e começou a usar o Vevance, assim, sabe? Começou a comprar 4 caixas por mês, assim, de Vevance e falou, cara, eu não uso mais cocaína. Agora tô viciado nisso aqui e acho bem melhor. Ele falou, tô viciado. Assim, você sabe que, teoricamente, a gente pode usar como tratamento realmente de quem tem vício em estimulantes como cocaína, êxtase, MDMA, os psicoestimulantes lícitos, né? O Venvance, etc. A gente até pode. Só que não dá pro paciente ter essa visão, né? Do tipo, eu tô trocando 6 por meia dúzia. Tô trocando uma droga ilícita por uma droga lícita. A intenção não é essa. A gente troca, às vezes, pra reduzir fissura, reduzir abstinência, facilitar um pouco o processo de adaptação à suspensão do uso da droga, mas o paciente tem que entender que o remédio não tá ali pra trocar 6 por meia dúzia. Sim, né? Tem total uma preocupação ali, né? Do que o cara tá fazendo ali, da forma dele, usando o tanto que quer, ele mesmo se vira lá e consegue as caixas lá, ele por conta dele, sem nenhuma prescrição. Assim, o que acontece na farmácia, né? Que a gente vê muito essa questão, principalmente dessas receitas especiais, né? Que é a receita amarela A, do Venvance, da Ritalina, e a receita B, que é a receita azul, que é dos benzodiazepínicos, né? O Rivotril, e agora do Zolpidem. O Alprazolam e agora o Zolpidem. O que as farmácias, algumas farmácias, né, que trabalham de maneira ilegal fazem? Eles têm o estoque ali que eles compram por nota fiscal, que tá ali tudo registradinho pelo sistema, que aí a vigilância sanitária vai ter acesso, e eles têm um underground ali, né? Estoque as medicações paralelo. Em estoque paralelo, sem nota, e aí eles conseguem vender, só que aí eles vendem assim, considera que você é adicto a Rivotril. A caixinha do Rivotril hoje é R$8, e eles vendem 80. Literalmente, assim, eles vendem pelo 10 vezes o valor. O Venvance já é caro. Sem receita, sem nada. R$400. Você chega lá e você compra por 1.200. Então, o que acontece? Eles acabam superfaturando nessas medicações sem receita. É crime. E é muito difícil a vigilância pegar, que teria que ser um flagrante ali, né? Da vigilância ir sem a receita, pedir e conseguir pegar essas vendas ilícitas. Então, são vários problemas. Vem desde um problema de educação da população até essa questão mais corrupta da venda sem receita, né? Sim. Alguns desses medicamentos são disponibilizados pela farmácia popular, alguma coisa assim? O governo fornece. O Rivotril agora, no dia, que faz tempo que a gente não tá no SUS, né? Mas dos psicoestimulantes, eu acredito que só a Ritalina. Mas não é ainda, é um projeto de lei ainda, é um processo de judicialização. Não, mas assim, é um processinho que a gente faz de alto custo, aí você consegue a Ritalina por esse processo. Agora o Venvance nem pelo processo tá conseguindo. É porque eu imagino assim, você me falou de um medicamento de R$8. Não, isso tem, o Rivotril tem no SUS. Porque isso acabaria com esse câmbio negro. Você conseguiria mas pegar ele. É muito mais burocrático. O câmbio é porque a pessoa não consegue. Toda hora é verdade, é que eu ia falar assim, porque a farmácia é ilegal, o cara precisa da prescrição ali, né? Assim, no SUS vai demorar uns 6 meses para agendar, se é a primeira consulta. E se você vai no médico, e o médico é o Bruno, por exemplo, que não vai passar Rivotril para você em primeira consulta de jeito nenhum. Vai tentar outras medicações para regular seu sono. Então, você ir no psiquiatra do SUS não é uma garantia que você vai ter a receita do que você quer. Entendi. Porque eu, por exemplo, eu não passo Rivotril para sono. Eu passo por Rivotril para crise de pânico, para outras alterações. Mas para dormir eu não passo. Então, se você passa comigo, você já não vai conseguir. Então, acaba que esse mercado clandestinos das medicações, até sites mesmo, né? Que você compra o que você quiser, de hormônio a Zolpidem. É muito complicado, a gente não consegue lutar contra isso. Então, teve uma época que eu estava um pouco mais politizada e eu saí denunciando as farmácias que eu sabia, na cidade que eu moro e tudo mais. Só que eu percebi que, assim, as farmácias existem antes de eu nascer, e depois que eu morrer, elas vão continuar existindo. Então, eu tô tentando pela via contrária. Eu tô tentando psicoeducar as pessoas que chegam até mim para elas não fazerem esse uso. Porque lutar contra o sistema, assim, a gente frustra e não dá conta, né? Então, eu nem faço mais esse tipo de e ainda vai arrumar um inimigo que vai pôr sua vida em risco. Porque tem gente que não vai aceitar isso. E assim, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, as pessoas sabem quem vende de maneira ilícita e quem não vende. Então, é mais uma questão que parece que virou cultural isso
do vender sem receita. E não vai né? resolver. Tem uma galera que traz de fora também, né? Do Paraguai. Tem muito ali do Paraguai. Ali. Isso é muito perigoso, né, gente? Assim, quando a gente falou do SUS, é muito mais burocrático. O SUS, se você vai hoje é dia 13, né? 13 de julho, 13. Lá no SUS e pega 2 meses de Rivotril. Vai bater o carimbo lá. Se você volta mês que vem, eles falam, era pra você ter remédio. Por que você não tem remédio? Né, porque ele coloca, porque tudo tem saída e tem entrada. Tem saída e entrada e tem a quantidade que era pra durar. Se você perdeu o remédio, se você tomou a mais, a desculpa que você usar, eles não vão te dar. Então o SUS é muito mais burocrático nesse aspecto. É bem assim. E o que acontece? Se você toma doses maiores do que a que o seu médico te prescreve, se você arruma um jeito de fazer isso, você pode se colocar em risco, porque o que a Ju falou, alguns remédios hipnóticos, indutores de sono, podem, se for usados em excesso, causar um rebaixamento de consciência, pode ser até fatal mesmo. E fora também, se você usa demais, você vai acabar ficando sem remédio até voltar no médico, você pode ter crise de abstinência. Uma vez uma paciente que eu atendia, ela já usava uma prescrição que eu não gostava, mas como ela já veio pra mim com essa prescrição, falei, bom, vamos manter por enquanto. Ela tomava acho que umas 60 gotas de Rivotril ao dia, que dá mais ou menos uns 6 miligramas. 6 miligramas, perto da dose máxima, né? Perto da dose máxima. Mas tomava, e ela vinha já aparentando estar tomando mais do que era isso. E aí eu falei, fulana, olha, eu vou te dar a receita, você não vai poder passar uma gota a mais do que eu tô te dando, porque vai durar até o nosso retorno essa quantidade. Mas chegou no retorno vomitando a vida dela. Ansiosa, agitada, sudoreica, vomitando. Abstinência. E a gente sabe assim, né, um vidro de Rivotril tem 500 gotas. Então se ele passar 20 gotas... Então, vai dar um vidro para quanto tempo? Então, a gente faz esses cálculos. Então, às vezes, o paciente vem... Então, lógico que não é completamente exato. Às vezes, uma gotinha, né, cai. Às vezes, enfim, cai uma a mais ali e tudo mais. Mas a gente tem uma noção de quanto tempo que a medicação vai durar, mesmo sendo em gotas. Então, a gente faz esses cálculos e a gente sabe quanto que o paciente, né? Às vezes, está manipulando. Perdi a receita. Mas fala que o remédio terminou antes. Mas como que você perdeu a receita se você comprou o remédio? Não, é porque da outra vez eu não tinha usado a receita. Então, a gente tem a gente sabe, na verdade, o comportamento mais manipulador quando o paciente está em dependência química, né? E quando a gente fala manipulador, não é no sentido pejorativo de julgamento, não. Mas é que realmente o paciente dependente, ele manipula para ter aquilo que ele precisa ali, né, da substância. Então, o que a gente toma muito cuidado, a gente fala muito das drogas ilícitas, né? De crack, cocaína, de droga, mas a gente tem que tomar cuidado das drogas que a gente prescreve, que a gente tem o poder da caneta do carimbo, né? E é uma das coisas que a gente se preocupa com essa popularização, como se fosse as pessoas tivessem orgulho disso, né? No sentido, eu tomo 20 gotas, isso não é nada, eu tomo 80 gotas. Como se fosse, né, eu sou superior a você